Bom dia, dona Madalena. Bom dia. O seu nome completo qual é? É Maria Madalena Melônio Freitas. Brasileira. Brasileira. Seu estado civil? Viúva. A sua profissão? Doméstica. O seu endereço completo? Rua das Margaridas, quadra 1, casa 6, Alto da Esperança. São Luís, Maranhão? São Luís do Maranhão. Onde é que fica o Alto da Esperança? Depois do Anjo da Guarda. Depois do Anjo da Guarda. Uhum. Ah, tá certo. Dona Madalena, a senhora conhece o seu Dionísio Adrônico Silva? Fui esposa dele. A senhora foi esposa dele? Durante quanto tempo? 14 anos. A senhora começou a se relacionar com ele, então... Em 2000. 2000? E como é que vocês se conheceram? Nós se conhecemos aqui mesmo em São Luís, depois que eu fiquei viúva. Depois que a senhora ficou viúva do seu primeiro esposo, do seu esposo? É. Senhor. E a senhora conheceu ele em que circunstâncias? A senhora se recorda? Eu encontrei ele sozinho, numa tapera, sozinho numa tapera. É. E a senhora se relacionou com ele durante esses 14 anos? Esses 14 anos. Eu sei. Ele, nesse período, ele vivia só? Quando a gente estava junto? Não. Antes da senhora, quando a senhora o conheceu, ele vivia só? Sozinho, estou lhe dizendo que ele vivia sozinho numa tapera. Tá. E aí vocês passaram a morar juntos ou cada um ficou na sua casa? Eu tinha minha casa, mas a gente morava junto. Como? Como é que é isso? Assim, porque minha filha morava na minha casa. Sim. E eu fui morar com ele. A gente ia para lá para casa, ia para lá, ia lá para casa, vivia assim que a gente vivia. Ou seja, vocês mantinham duas casas? Era, pois é. A sua filha ficava na sua casa? Era minha filha que ficava lá, na minha casa. E a senhora levou suas coisas lá para a casa dele? Não. Minhas coisas eu não levei para lá, não. Mas... Aí a gente se ajuntou, aí foi comprando as coisas, foi comprando, nós dois. Eu sei. Tudinho. E a senhora dormia lá na semana, todos os dias? Só o dia que a gente ia lá para casa, depois que ele já ficou mais idoso, aí a gente dormia lá em casa. Eu sei. E a senhora não teve filhos com ele, né? Não tivemos nenhum filho. Eu sei. Eu tenho filho, mas do meu marido, que eu sou viúva dele. Sim, senhora. Ele tinha filhos. A senhora conhecia os filhos dele? Eu conhecia 3 filhos dele. Que eu conheci primeiro, viu? Mas ele tem muitos. Muitos filhos. A senhora não conheceu todos os filhos dele? Depois, eu fui conhecer os outros quando o irmão dele morreu. Quando foi que o irmão dele morreu? Eu não sei lhe dizer quando foi. Essas 3 senhoras que estão aqui, a senhora já as conhecia? Já, conheci. Conheceu? Tem umas que eu conheci depois que ele adoeceu. Mas elas a senhora já conhecia antes? Já conhecia. E elas iam na sua casa? Não frequentavam, não, senhor. Não frequentavam? Não, eu não sei. Eu acho que porque não se davam bem com os pais, porque tinha dia de pai, tinha aniversário, a gente fazia festa, eles não participavam. Não participavam? E com a senhora, eles falavam com a senhora? Falavam, assim, mas não era assim para sentar, conversar e tudo, não. Só cumprimentava a senhora? Assim, só a gente se olhou assim, 2 vezes, em velório. Em velório, somente. E a senhora nunca conversou ali, por exemplo, com Dona Márcia? Não, senhor. Nunca trocou Nunca troquei essa ideia para ficar conversando, não. Mas também nunca brigaram? Não, nunca brigamos. Tá certo. Me diga uma coisa, essa casa que o seu Dionísio morava lá na Vila Embratel, tá? Por que ele passou uma procuração para a senhora? Me explique aí essa história. Porque quando a gente foi morar, ele tinha o terreno com uma tapera dentro. Uma tapera? Assim, uma casinha ruim. Aí ele morava lá. Aí depois que a gente foi morar junto, aí foi que a gente foi construir essa casa. Essa casa foi construída por nós dois.
A casa foi construída. por nós dois. Mas me disseram que ele morava lá com a primeira família há muitos anos. A casa que ele morava com a primeira família está lá e foi vendida. A moça mora lá na casa que ele morou com a primeira família. Que moça? Dona Maísa Dona Maísa. mora lá na casa. Agora, o terreno era só um terreno. Aí ele fez uma casa no meio e ficou um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Aí essa casa, dos 2 pedaços, que é a casa e a sede do boi, aí foi que a gente fez nós dois. Amuramos o quintal, fizemos todo o serviço que tem lá, foi nós dois. E então, a casa que ele morava com a família Foi vendida. foi vendida. O terreno era o mesmo. É o mesmo. O terreno é o mesmo, apenas ele construiu mais 2 casas. Foi. Uma que é a sede do boi. Que boi é esse? Era Sotaque da Baixada. E já acabou o boi? Já acabou, as coisas apodreceu, só o boi está lá. O boi está lá. Na casa, na casa Mas ninguém fechada. toma conta. Ninguém, a casa está fechada. Aí antes dele morrer. Então, só para eu entender. É um terreno. É assim, ó, está aqui essa pedra. Sim, senhora. Esta aqui, isso aqui, faz de conta que é a casa que ele morou com a família. Certo. Que foi vendida. Certo. Aí ficou um pedaço de um lado e um pedaço do outro. É que tem a casa e tem a sede. E vocês construíram a casa? A sede e a casa. É uma casa pequena acho que uns 5 metros. Essa que a senhora... essa da procuração? Todas as 2. Está tudo. É a casa. E tem a sede também. Tá, mas a procuração é só sobre a casa. A procuração que ele passou para a senhora? Não, ele passou tudo. Foi todo. Tudo, a casa com a sede está tudo passado. Agora só que fica só no terreno, viu? Fica só no terreno. E a casa que ele morava com a família Foi vendida. foi vendida. E quem mora lá? Dona Maísa. Dona Maísa. Mora bem no meio, ela. É dividida assim. O quintal para trás é grande. E o dela é pequeno, mas ela tem os documentos dela tudinho. Entendi. Então, e ele passou para a senhora. E os filhos, ele não comunicou para os filhos esse fato? Não, ele passou de espontânea vontade. Eu sei. E ele não disse isso para os filhos? Eu acho que não. Porque a gente foi no cartório lá no João Paulo. E ele mesmo que me convidou para a gente ir. E aí a gente foi. E aí ele passou. Sim, senhora. Isso, ele foi andando normal? Andando normal, brincava boi, brincava tambor, que era uma beleza. Ele brincou boi, brincou tambor até quando? Ele cantava boi, cantava tambor, ele mandava a brincadeira dele. Até que ano ele fez isso? Ele fez até com 67 anos. É porque eu esqueci de trazer um retrato dele para o senhor. Era um senhor forte, vistoso ele. É que eu esqueci de trazer. Já me disseram isso aqui. Eu esqueci de trazer o retrato dele. Pois é. Tá certo. Sim. A senhora pode pegar esse microfone e passar para a doutora, por gentileza? Ou para o doutor, não sei bem quem vai fazer as perguntas. Somente um de nós, doutor? Não, os dois, né? É que eu não sei quem dos dois vai fazer as perguntas. É isso que eu falei. Fiquem à vontade. Pode ficar à vontade, doutora. Pode perguntar direto. Dona Maria Madalena acabou de afirmar que ele dançava até uns 67 anos. Né? Quando ele morreu, ele estava com quantos anos? Ou melhor, refazendo, quando ele passou essa procuração que ela afirma, ele estava com quantos anos? Ele estava com 60. Doutora, 64. tem os dados aqui. Acho que está aí a data. Eu tenho É os porque eu não documentos. tenho. Ela não eu sabe me informar a lembro. data? Não sabe A senhora sabe a dizer data? quantos anos ele morreu? Pronto. Ele morreu com 69. 69? Ou, é isso mesmo? É. Se ele ainda não tivesse morrido, ele estava com 81. Então não é 69, é 79. 79. Se é 81, É. Ele teve vários AVCs, né? Ele teve 4 AVC. A senhora sabe dizer quando foi o primeiro AVC e que consequências, que sequelas ele deixou nele? Não, o primeiro que ele teve foi fraco. Quando foi? Eu não sei lhe informar.
porque Mas foi fraco por quê? assim, porque foi assim mais tontura. Ah, Tontura, aí começou a tomar remédio caseiro, porque essa doença não é apropriada ficar só com remédio de farmácia. ele bebia? Não, não bebia e não fumava. E dançava boi. E dançava boi a noite toda e cantava. Excelência, Era forte ele. eu insisto na pergunta. Se ela disse que ele teve 4 AVCs, quando foi o primeiro? A partir de quando? Ela acabou de dizer que não se recorda. recorda, doutora. Eu não posso. Eu não me recordo do primeiro, não, Mas senhora. sabe que teve 4. E sabe 4 que ele ficou assim, doente. porque o primeiro, assim, amanheceu. Responda a pergunta. Amanheceu assim, aí, meio tonto. Meu velho, o que tu tem? Aí eu tô assim com minha cabeça meio tonta e tudo, aí ficou. Aí eu comecei a dar aguardente para ele. Dá os remédios que eu entendia, me ensinava. Aí ele despertou. Aí já ele veio dar o primeiro, que ele ficou deitado. Ele foi... Também não me recordo. Aí eu sei que depois que ele teve o segundo, aí ele teve os 2 juntos já quando ele estava acamado já. Ele teve os 2 juntos, um em cima do outro, um perto do outro. Aí ele perdeu a memória. Mas isso em quando? Ele está com 2 anos que ele morreu. Ele Foi próximo de morrer? Ele passou 2 anos doente. 2 anos. Foi. Vamos lá, doutora. Excelência, ela acabou de dizer que ele perdeu a memória. Eu Mas foi insisto, lá- mesmo que ela não saiba dizer exatamente quanto tempo faz. Quando foi que ele perdeu a memória? Ele recuperou depois? A memória ele nunca recuperou. Depois que ele perdeu, ele não recuperou mais. E quando foi que ele perdeu a memória? Quando? Ele passou 2 anos doente. Antes ou depois da procuração? Depois de muito, nunca nem ninguém pensava que um dia ele ia ficar nessa situação. Ele estava lúcido, um homem bom, cantando boi, cantando tambor, indo para todo lado. Andava sozinho. Não era preciso de estar com bastão para ele. Andava só. Estou lhe falando que ele era um homem forte, sadio. Quando ele adoeceu mesmo, ele morreu. Excelência, se a dona Madalena sabe dizer, ela sabe dizer não, ela com certeza, de quem foi a ideia de transferir essa casa para o nome dela? Ele que teve a ideia de transferir a casa. Certo. Se ela sabe dizer se ele possuía outra casa? Não. Eu conheci, foi só essas 2 que a gente construiu. A primeira que ele tinha, como eu estou falando, ele vendeu, na época da primeira família. Ele vendeu essa casa, é vendida. Se quiser, pode ir lá que eu levo vocês lá. A casa está lá e a moça que comprou, que mora lá, está. Ainda mora até hoje. Mais perguntas, doutor? Pode ser.